Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, galera, da nossa série Pérolas do Instagram. Então vamos lá, tô lembrando de mais algumas histórias ou comentários que as pessoas mandaram. E eu vou lembrando, né? Tava relendo algumas coisas, então a gente vai trazendo para cá pra gente comentar, né? Eu acho que é muito legal a respeito disso. Que querendo ou não às vezes é interessante, e a gente falando, né, a respeito do que as outras pessoas colocaram lá, às vezes mandaram no Instagram para mim, e a gente vai colocando outras ideias em cima, né, e fazendo o propósito desse podcast, que é deixar as minhas opiniões e considerações a respeito de um monte de coisa envolvendo o mormonismo, tá? E também envolvendo abuso religioso, algumas coisas que a gente fala aqui também envolvendo às vezes até psicanálise. E o interessante, né, eu tava me recordando aqui de uma mensagem que eu recebi entre diversas, né, do Instagram, e é legal que teve uma pessoa que ela comentou algo como assim, né? Ela falou que estava na aula do Instituto. Para quem não lembra, o Instituto, quem já fez parte lá, ou quem ainda não fez, é uma aula tipo um seminário mais para adultos, né, e mais aprofundado, ensinando a história da Igreja Mórmon, mesclado com as escrituras, Bíblia e tal. E, se eu não me engano, tá, cada ano estuda um dos livros. Um ano é a Bíblia, outro é o livro de Mórmon, acho que é igual ao seminário, né, se eu não estou me enganado. Eu fiz os 4 anos do Instituto e os 4 do seminário, mas eu não estou lembrando. Acho que é isso mesmo, tá? Faz muito tempo já. E o interessante é que a pessoa que mandou a mensagem para mim, ela falou que estava numa aula do Instituto, e de repente uma pessoa perguntou para o professor. Falou assim: olha, eu queria saber onde que os dinossauros entram nessa história, né? Parece que estavam falando a respeito da criação, né? Aquela coisa toda. E a pessoa falou que tinha um missionário que estava presente nessa aula do Instituto. E o missionário era recém-chegado no campo missionário. E sei lá por que cargas d'água na história, que a pessoa estava contando lá para mim no Instagram, o professor não soube responder de onde veio os dinossauros exatamente. E aí o missionário mais novo, ele levantou a mão e falou assim: eu posso responder essa? Eu tô dando risada porque eu sei a resposta. De antemão eu já sei a resposta. Aí o professor falou: pode, missionário, responde aí, né? Tô parafraseando a mensagem que eu recebi. Aí o missionário começou a falar algo como assim: no reino dos céus tinha as pessoas que estavam seguindo Lúcifer, e os outros que estavam seguindo Jesus Cristo, né, na Guerra dos Céus, aquela coisa toda. E lá tinha os dinossauros, que eram os animais de estimação das pessoas que viviam lá no mundo espiritual. Eu não sei de onde o bicho tirou isso. Aí ele falou que no plano que estava sendo apresentado tanto na vida pré-mortal, né, tanto para quem seguia Jesus Cristo e quem estava do lado de Lúcifer, foi apresentado um plano que eles falaram assim: olha, a gente não sabe se esse plano vai dar certo. E de repente Deus ali, né, comandando tudo, falou assim: então vamos fazer o seguinte, para testar, vamos mandar nossos animais de estimação, que eram os dinossauros. E mandaram os dinossauros para a Terra. Então eles foram os primeiros seres, porque era para ser Nossa, meu pai do céu, quanta abobrinha, né? Mas tudo bem, vou continuar pelo que eu entendi lá da mensagem. E o Elder contando lá, né, o que ele estava explicando sobre onde veio os dinossauros. Aí ele falou que mandaram os dinossauros para a Terra e era um pré-plano de salvação. Um pré-plano de salvação, onde ia Deus e Jesus Cristo e todo mundo ali que estava com o plano, ia ver se o plano ia dar certo. Então eles iam pensar assim: vamos mandar primeiro os nossos animais de estimação, os dinossauros,
Eles vivem lá, só que por alguma coisa, ou por cargas d'água, seja lá o que for, o plano não deu certo. Aí o Deus, olhando tudo ali, né, ele falou assim, olha, é melhor a gente fazer o seguinte, como não tá dando certo, poxa, eles não evoluem, sei lá, mais ou menos alguma coisa que o missionário estava falando, era mais ou menos isso, que pelos dinossauros não estarem evoluindo, alguma coisa assim, como se não fosse um plano de Deus, já era para estar tudo certo, né? Mas tudo bem. Aí Deus falou assim, pô, como não tá dando certo, então vamos acabar com esse plano e vamos fazer um plano diferente. Aí mandou um cometa, como é que é? Meteoro, né? Cometa. Aí mandou um meteoro para atingir a Terra, né? E foi extinguir os dinossauros, que é por isso que tem isso. Então, na ideia desse missionário, quando ele quis explicar da onde veio os dinossauros na história toda da criação ali da Terra e tal, ele falou isso. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não estava lá nesse dia. É uma pessoa que contou no Instagram que presenciou essa explicação numa aula do Instituto e que um missionário foi gentilmente tirar a dúvida de onde raio veio os dinossauros. Quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu dei muita risada nessa mensagem. Foi o quê? Mais uns dois anos atrás. Uma coisa assim que mandaram essa mensagem no Instagram. E como a gente está trazendo as pérolas do Instagram, eu vou lembrando aos poucos. Então eu lembrei dessa. Agora vamos pensar assim, agora a grosso modo, né? Por que o missionário falou isso? É lógico que ele está totalmente delirando. A gente sabe disso. Eu, você, até mesmo da igreja sabe que ele está delirando. Mas o X da questão é, mandam às vezes missionários para fazer um trabalho desse. Poxa, os caras estão com a cabeça em outro mundo, cara. São adolescentes, né? Pelo que eu entendi na história, era um missionário recém-chegado, então era novinho. Imagina a cabeça dele cheia de ficção, filme que ele assistiu, coisas que outras pessoas contaram e ele guardou na cabeça. E sabe-se lá por que ele foi contar a versão dele. Mas toda hora que eu lembro eu acho engraçado. Então os dinossauros, na cabeça dessa explicação, desse missionário dando essa explicação, era um pré-plano de salvação para ver se as coisas iam dar certo. Mas não deram, então por isso que veio o meteoro. Olha só, se parar para ver, né, quem não tem nenhuma coisa para explicar... Agora, pensando a grosso modo, quem pergunta a respeito dos dinossauros não tem nada para explicar a respeito disso, sei lá, vai ver que Deus mandou aí para poder testar o plano de um plano de salvação ali e ver se ia dar certo, e não deu certo, manda o meteoro, acaba com tudo, começa de novo, aí que vê as pessoas. Agora, uma coisa também que a gente tem que parar para ver, que se for ver é mais engraçado quanto mandar os dinossauros para a Terra como plano de salvação primeiro. Se for ver, é mais engraçado falar que os dinossauros também eram animais de estimação das pessoas que viviam no mundo pré-mortal, cara. Meu pai do céu. Aí a gente também quer ficar pensando por que às vezes aparece tanta abobrinha por aí e a pessoa falando isso, aquilo, é livro selado. Caramba, tem parece aí que agora a galera do livro selado, cara. Do livro selado. Eu não entendo nada desse livro selado. Não tô também aqui nem criticando, mas eu vou ser sincero para vocês. Falam que veio do livro de Mórmon. Mas é o que a gente já falou ser o livro de Mórmon, além de plágio, invenção, parece que a visão dos hebreus, é um monte de coisa. Aí de repente parece alguém fazendo um adendo a isso. Prefiro ficar com a história dos dinossauros. entre esse livro selado aí, acho que eu prefiro ficar com a história dos dinossauros, cara. Que vieram pra Terra pra testar o plano de salvação, que deu errado. Meu pai do céu, eu tô rindo pra não chorar, cara. Porque é cada uma que me aparece. Mas fica aí então a pérola do Instagram pra vocês. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.